fazer a configuração e instalação do Navedrone, ou Navedrone, em inglês aí já sabe como funciona, né? O Navedrone, pessoal, é um aplicativo, um software, que ele é self-hosted, tá? Então é um servidorzinho onde você pode hospedar as suas mídias, né, de áudio, tá? Então é como se fosse um Spotify caseirão. Temos um servidor aqui rodando, a gente vai botar nesse servidor um Navedrone. Eu vou usar o Open Media Vault, mas como é em Docker que a gente vai fazer a instalação, pode ser em qualquer lugar aí, tá? Desde que tenha um Docker aí instalado, tá tudo certo, tudo ok. O Navedrone, então, porque ele é tão especial que ele merece um vídeo aqui de configuração e instalação. Acesso desse cara em qualquer dispositivo, né? Desde que esteja, obviamente, portas liberadas, tudo certo, tá? Então você consegue aí ter uma larga, como fala aqui, uma larga seleção de clientes aí, tá? Então roda no navegador, roda em aplicativo móvel, roda até na sua mãe. Ele é muito rápido realmente, tá? Então, para quem tem uma biblioteca de músicas originais, né? Ele vai funcionar muito bem, tá? Então tem uma... Ele consegue também fazer o transcode aqui on the fly. O que significa isso? Você manda a mídia e se quiser ali fazer o transcode, né, do MP3 ou para um OGG, alguma coisa assim, ele já consegue fazer no seu servidor, desde que seu servidor tenha processador e memória para isso, tá? Então dá para fazer também. Então o código está disponível, ele é open source, ele é bem interessante se a gente quiser trabalhar com esse cara, se você manjar das linguagens que tem de trás dos panos aqui do Navedrone, tá? Utilizando o Open Media Vault, que é meu NAS aqui, inclusive a gente está configurando, não sei se já vai lançar esse vídeo antes ou depois, mas ele vai ter no canal fazendo instalação do Open Media Vault aí, tá? Que é para criar um NAS aí caseirão, né? Self-hosted aí. Então eu vou fazer aqui no meu Open Media Vault, que ele já tem configurado aqui pra gente, o Docker aqui, tá? Vou vir em Files aqui, a gente já consegue subir aqui um container, tá bom? Então, enfim. Jeff, mas eu não tenho Open Media Vault. Não tem problema. Você pode usar aí um Portainer ou um Docker ali, um Docker Compose, cruzão na linha de comando, tá tudo certo, né? Aqui é só para facilitar a vida mesmo, tá bom? Aqui em adicionar, pessoal, olha que interessante, né? A gente vai ter, aqui no ADD From File, um exemplo, né? Ele já vai ter um Navedrone aqui pro padrão, que ele vem um Docker. Aqui, ó. Ele já vem um Dockerzinho. Vou botar aqui áudio, não, músicas. Ele tem um Dockerzinho padrãozinho aqui que já vem meio configurado, tá? Não vai ser muito diferente, pessoal. Vou botar em editar aqui. Ó, não vai ser muito diferente do que a gente vai pegar na web um Docker Compose, né? A gente vai subir um container desse cara aqui, tá? Então não é muito diferente. Ele já tem aqui basicamente o padrãozinho dele. E a partir daqui a gente faz a configuração. Que não é muito difícil, tá? A gente só tem as portas ali que a gente vai ter que liberar. Normalmente a 4533 não é utilizada por nenhum outro tipo de container, que eu saiba. E a gente vai precisar trocar os volumes, principalmente, né? Que é onde fica o cache ali, o data, por exemplo, do próprio Navedrone. E onde estão as músicas, tá? Então a gente vai ter só para fazer essa configuração aqui. Então é bem simples, tá? Então não tem muito o que falar, inclusive. Aqui tem em Schedule, né? A gente tem o quanto tempo ele vai ficar verificando, fazer o scan ali. Eu deixo o padrão a cada 1 hora, para não ficar consumindo muito do servidor. Aqui a base URL, se você está rodando numa VPS e tem aí... Tá, a VPS, inclusive, é interessante rodar, mas você vai ter que, obviamente, ficar pagando ali a VPS, né? Mas se você tem um domínio, você pode adicionar aqui. Como eu não tenho um domínio, tá? Eu nem faço muita questão de ter domínio quando a parada rodando dentro de casa, né? Então a gente pode até comentar isso aqui ou deixar em branco, apagar isso aqui, ó. Tá? Pode deixar assim, ou comenta ali também, ó. Que aí o Docker não vai reconhecer, tá? Pode deixar em branco aqui também, não tem problema algum. Então aqui, ó, primeiro, tá? O path aqui de volumes, a gente vai criar já tem 2 volumes, a gente vai precisar, que é o data, então como eu falei pra vocês, é onde estão as músicas, né? Vamos começar verificando, deixa eu salvar isso aqui. Aqui nas minhas pastas que eu tenho, meus diretórios, eu vou precisar do caminho absoluto sempre, tá? Então quando você pegar no servidor, se você não está trabalhando com o Open Media Vault, tá no servidor cru, você vai ter que ter o caminho absoluto e não relativo, né? Não /dev sdb1, por exemplo, tá? Tem que ser o caminho absoluto, onde está montado aquele diretório. Então a gente vai precisar do Docker e do Data, tá? O Data aqui vai ser onde vai ser armazenado minhas músicas, né? Backup é outra coisa, então Data e Docker, tá? Então eu vou pegar primeiro o Docker aqui.
Ele é muito importante para nós. Serviços. Compose, vou no Navidrom. E vou pôr aqui embaixo. Ele já tá aqui, eu tinha botado antes aqui. Aqui, Docker, tá? Então, Docker, dentro de Docker, que é os arquivos lá do Navidrom, vai estar aqui, tá bom? E eu vou ter que mudar pra cá. Vou botar data aqui, tá? Por que data music? Vou botar músicas, inclusive, vou botar até em português aqui. Dentro do data, tá? Ele termina em data aqui e Docker, né? Então, data vai ter músicas, tá? Então, eu vou ter que criar esse diretório bem corretamente, /srv, tá? Pra ser correto ali as músicas, tá bom? Eu posso botar em backup também? Posso, mas a parte de backup que eu tenho ali é um diretório separado, onde ele faz backup só de arquivos realmente importantes, né? Não músicas, tá? Então aqui eu vou abrir o meu terminal. Eu vou precisar então criar. Eu nem tenho salvo isso aqui. Vou ter que criar esse diretório aqui, ó, tá? Eu vou entrar dentro desse diretório. Ó, ele existe, tá? Inclusive ele tá até montado aqui. Ó, o /srv tá montado. E aqui a gente já tem esses diretórios, tá? Backup, data e docker, né? Então dentro de data eu vou criar um diretório chamado músicas, tá bom? Então ficou assim, ó. No meu caso, tá? Ficou toda essa ripa aqui, /músicas. Então é só exatamente assim, ó. Eu não precisava fazer isso, mas só para você ver que realmente bate, tá? Aqui é o ponto de montagem dentro do container, /music. Read on aqui, tá? Então somente leitura. Ele vai jogar pro container assim, tá bom? E é isso, cara. Aqui o user, a parte de user também é importante a gente saber. Vou dar um cat /tc passwd. Tá, eu tenho aqui um cara chamado doc_user com 1100, tá? Então esse é o cara que eu vou necessitar, que vai ser o dono desse diretório. Por que Docker? Porque é o Docker que eu quero que tenha para fazer manipulação, né? Desses caras aqui. Inclusive no Open Media Vault aqui, eu configuro essa parte também, tá? Eu não preciso dar permissão lá. Eu posso fazer tudo pela interface aqui, que é muito mais rápido também, né? Dá para fazer por aqui. Tá? Feito isso, eu posso guardar, tá bom? Mas eu vou ter que agora ter músicas aqui, né? Tá? Eu vou ter que ter músicas para funcionar, tá? Então aqui eu vou abrir um outro diretório aqui que eu gosto. E essas músicas eu vou jogar lá pro meu servidor, tá? Eu vou dar um R5 mesmo. Linkzinho aqui. No root aqui, esqueci o T. E ele vai subir todas as minhas músicas aqui pro servidor, tá? Então já tá subindo aqui. Aí a gente sobe o container e ele já vai aparecer todas as músicas. Bem legal, né? Vou esperar rapidão aqui. Terminou, tá? Uma coisa, galera, me pergunto bastante, tá? Me pergunto bastante isso. Devo ou não fazer backup de música e filme? Cara, sinceramente, tá? Eu vou ser muito sincero com vocês. Só se for realmente músicas ou bandas que é muito difícil achar na internet aí, tá? Se você estiver comprando, né? Se não, cara, eu acho não vejo necessidade de gastar espaço em disco fazendo backup de música, tá? Isso aqui eu baixo, eu compro, né? Em meia hora, cara, tá? Meia hora ali já tô com as bandas que eu mais curto, tá? Conforme eu vou pegando, eu vou botando ali. Então eu não faço backup, é muito difícil eu fazer backup desse tipo de mídia, tá? Filmes, alguma coisa assim. É mais realmente dados que não podem ser perdidos aí, tá? Então por isso que eu não deixo como backup, eu não faço nada de mídia assim, eu não faço backup. Eu sei que vai ter gente que vai fazer backup, não tem problema algum, cada um faz backup do que precisa, tá? Mas pra mim é desperdício de espaço fazer backup de música e outras mídias aí, como filmes, por exemplo, tá? Só se for vídeos de família, alguma coisa assim, aí é importante. Beleza, aqui já tá pronto, tá? O container tá down. A gente vai dar um up aqui nele, ó. Ele vai já dar um Docker Compose. Tá? Vamos ver se ele tá up, já tá up. Aqui eu consigo ver os logs também se eu precisar. Um PS também ele executa, tá? Então tá na porta 4533. E eu posso já acessar aqui, tá? 4533. Beleza? Aqui eu já vou botar um nome. Uma senha, sign, tá? Já acessou aqui. E já tá todos os meus meus dados aqui, minhas músicas aqui, né? Então eu já posso ouvir aqui que vai funcionar de boa.
só um pouquinho, só para vocês ouvirem. Então, cara, é bem interessante, tá? O Navedrom, vocês viram que é bem fácil subir esse container, tá? E assim, cara, pra produção, Jeff, sim, pra produção, tá? Não é um container muito difícil ali de se trabalhar, né? Aqui em rádios também eu posso criar, no caso, adicionar um URL de rádio, né? Então a gente tem o URL de stream, então a gente adiciona aqui com home, etc, no nome. Uma coisa aqui legal, ó, aqui em refresh, não. Aqui, ó, em atividades a gente pode fazer sempre o escaneamento. Então quando você subiu uma banda nova ou algumas bandas novas aí, algumas músicas, se ele não aparecer automático, tá? Ah, mas a gente botou 1 hora. Sim, a gente botou a cada 1 hora, só que aquilo lá é pra fazer um full, né? Um scan full, tá? Então isso aqui serve mais pra fazer um scan rápido, né? Então se a gente adicionou e não estiver aqui, a gente pega e dá aqui um kick rapidão, tá? Ele vai já verificar um full também. Então ele vai demorar um pouco mais, vai exigir um pouco mais de processamento, mas ele faz a verificação de novas bandas, músicas, etc, tá? Aqui temos a questão do lado direito aqui, para verificar, fazer a configuração que a gente já viu, tá? Plugins, dá para botar plugins também extras, só que eu nunca tentei fazer nada do tipo, tá? Mas eu sei que tem como. Aqui em personal, para fazer aquela base, aquela configuraçãozinha básica, né? Aqui do Scrolls, aqui para botar pace, aqui eu nunca configurei também. E a gente consegue também botar aqui, ó, na tela inicial, o que a gente quer que apareça. Os recém-adicionados, ou os todos, melhor classificado, tá, os mais tocados. Então legal, por exemplo, os mais tocados, né? Que é o que a gente ouve mais. Tá bom? Aqui o tipo de tema, eu gosto de botar o Spotify para ficar bem parecido mesmo com o Spotify, né? Então a gente tem a info aqui, configuração, como que tá, o valor atual. Pode inclusive baixar essa configuração que a gente fez. E tem mais opções de variáveis que a gente pode passar no container, tá? Ó, a gente botou algumas variáveis aqui, só algumas, né? Que já vem por padrão aqui. Mas a gente tem mais opções que a gente pode habilitar, tá bom? Então tem bastante coisa que a gente pode estar habilitando aí. Então é aquela história. Tem que se aprofundar um pouco mais se você curtiu essa ideia, né? Curtiu esse software, se aprofunda um pouco mais, dá uma olhada aqui, mas não é muito difícil. É só adicionar basicamente a variável, né, no Docker aqui, e qual é o estado dela, né? Se é true, false, 1, 0, etc, etc. Tá bom? Bem fácil aí. Se você for usar no celular, a gente tem aplicativos aí que pode ser usado no celular com o Navedrom, tá? Pode ser via web, nesse site, nessa URL, tá? Se for local. Se você sair, eu recomendo você usar uma VPN, né? Então, um Virtual Private Network, ou seja, um túnel criptografado, onde você consegue acessar qualquer serviço aí da sua casa, fora de casa, com uma VPN. Ou você pode abrir porta, que eu não recomendo tanto, tá? Mas você pode fazer também esse processo, tá? Bem interessante. Eu usava, cara, muito o Navedrom via VPN, tá? Perdão, eu usava em casa, hospedado ali, certinho em casa, mas com uma VPN na minha própria casa, hospedando, obviamente, para mim ter acesso fora, tá? Então eu usava bastante nesse método aí. Se tratando também do Subsonic, né? Android. Aqui, o Subsonic a gente consegue, através do Subsonic a gente consegue, então, pegar o aplicativo para ouvir no celular, tá? Tem alguns aqui. Eu uso o Substreamer, tá? Eu uso esse cara aqui, ó. Para ouvir o meu Navedrom aqui no meu celular. Eu uso esse cara aqui, o Subsonic. Então, enfim, pessoal, tem uma série de aplicativos interessantes, tá? Então, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e lembre-se, cara, menos foco, mais ansiedade. Valeu!